Afinal de contas, Paulo dizia que as mulheres deveriam orar e profetizar em público ou que escutassem caladas em silêncio? Paulo dizia que era doutrina de mentirosos proibir o matrimônio ou aconselhava os solteiros a permanecerem assim? Dizia que de maneira alguma abolimos a lei ou que Cristo aboliu na sua carne a lei dos mandamentos? Quer saber mais? Não sai daí, porque é nesse assunto que iremos tratar hoje. Muitos estudiosos modernos percebem nas cartas de Paulo mudanças abruptas de tom, vocabulário e principalmente de teologia. Começando por esse texto que falamos há pouco sobre as mulheres deverem ficar caladas ou orarem e profetizarem em público. No texto de Coríntios 11, Paulo diz que as mulheres profetizem cobrindo a cabeça. Já 3 capítulos depois, no capítulo 14, ele afirma que as mulheres devem permanecer em silêncio. A crítica moderna levanta a hipótese do segundo texto ter sido inserido posteriormente. Em 1 Timóteo 4,3, Paulo afirma que proibir casamento é heresia. Já na primeira carta aos Coríntios, ele aconselha que melhor aos solteiros é permanecer sozinho, como ele estava. Em Romanos 3,31, a fé confirma a lei. Já em Efésios 2,15, o texto diz: Cristo aboliu na sua carne a lei dos mandamentos. Um texto polêmico é o texto de Coríntios 8, onde alguns afirmam que Paulo estava endossando a comida de carne sacrificada, que o problema seria somente se alguém visse e se escandalizasse. Então, se fosse o caso, ele deixaria até mesmo de comer carne. E realmente o texto é confuso. Mais conflituoso ainda se nós formos comparar com o Paulo de Atos, pois a proibição de comida sacrificada a ídolos é expressa. A salvação exige obras ou não? Em Filipenses 2,12, o apóstolo ordena desenvolver a salvação com temor e tremor. Já em Romanos 4,5, o mesmo autor teria afirmado que a salvação vem pela fé, e ele deixa explícito, sem as obras. Um dos textos mais polêmicos é o texto de Gálatas 5,2, pois ele afirma: se vos deixardes de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Por que é polêmico? Porque em Atos 16,3 está registrado que é o próprio Paulo quem circuncida Timóteo. Será que Timóteo deveria tê-lo impedido? E sobre praticar as obras da lei? Em Romanos 2,13, o apóstolo afirma que os que praticam a lei serão justificados. Mas em Gálatas 2,16, o mesmo autor teria escrito que ninguém será justificado pelas obras da lei. Já no livro de Atos, a história muda completamente, a começar pelo próprio registro da confiança que as pessoas depositavam no livro de Atos pela própria patrística. Então, os pais da igreja relatam que o livro de Atos era bem recebido por todas as comunidades. Outra mudança é que em Atos nós não temos controvérsias de Paulo, ora falando a favor da lei, ora falando contra. Nós temos sim alguns irmãos que avisam Paulo de que estavam falando sobre ele, que ele mandava as pessoas se afastarem de Moisés. Então, em Atos 21, a partir do versículo 20, mais ou menos, os irmãos que se reúnem na casa de Tiago avisam a Paulo que estavam falando isso sobre ele e o aconselham a irem até a sinagoga, pagar o valor do voto. E Paulo não contesta. Ele não fala, não, o que estão falando sobre mim, de afastamento de Moisés é verdade. Não, ele acata o conselho. É até aí que ele é preso, levado ao sinédrio, etc. Então, a gente começa a ver essa mudança. Paulo estava no meio dos seus, ok? Ali ele não teria sido arrastado ao império. Ele poderia ter falado ali, eu prefiro não ir. Não teria problema nenhum. Então,
No livro de Atos, nós não temos uma única vez sequer Paulo falando contra a Torá, os profetas, a lei ou qualquer coisa do tipo. Nós não temos Paulo contrariando a circuncisão, pelo contrário, é no livro de Atos que está relatado que ele circuncida Timóteo. Nas cartas, né, Paulo fala que ele foi eleito para pregar entre os gentios, enquanto Pedro pregaria entre os da circuncisão. Quando no livro de Atos, na verdade, Paulo é o que mais nós temos registros de, vou chamar de conversão, né, de judeus. Não era bem uma conversão, eles continuavam nas mesmas práticas, tal como os nazarenos, simplesmente entendendo que Yeshua, o Jesus Cristo, é o Messias. Então, tanto na comunidade judaica de Tessalônica, ele explica o Taná e vários passam a afirmar que Yeshua era o Messias. E mesmo no final, o Atos terminando lá no capítulo 28, o livro termina dizendo que Paulo foi para sua casa, recebia vários lá, inclusive ele convoca os principais judeus para irem até lá e explica que ele estava sendo acusado. Eles falam, não, a gente quer ouvir de você sobre essa seita que está sendo acusada em tantos lugares, a gente quer ouvir de você. Nessa hora ele prega e o texto fala assim, que muitos não creram e ele fala que bem profetizaram a respeito de vós, enfim, mas é registrado também que vários deles passaram a acatar os ensinos de Yeshua, a falar que Yeshua é sim o Messias. Então, Paulo é o apóstolo de que mais tem notícia de ter explicado para os judeus a questão de Yeshua ser o Messias. Agora, considerando que as cartas de Paulo são ditas tanto pela patrística quanto por Richard Bentley, bem como pelos críticos textuais, como tendo sido vilipendiadas ao longo do texto, ao longo da história. O livro de Atos, pelo contrário, nem Richard Bentley, nem nenhum nome de peso aponta nenhuma contradição que mude a ideia, nenhuma. E a patrística afirma que o livro de Atos tinha tremendo prestígio. Nós temos como escolher. Eu acredito que a maioria, né, vou usar as palavras de Eusébio aqui, segundo parece os que têm bom senso, né, que um texto que tem muito menos apontamento de corrupção nos mostra um Paulo fiel à Torá, que inclusive é apontado como um dos principais líderes da seita dos nazarenos, que nós vimos no último vídeo. Se você não viu, vale a pena dar uma conferida. E as cartas de Paulo mostram os dois Paulos, né? Mostram o amante da Torá e o Paulo avesso à Torá. Nós temos até um texto, vou fazer questão de deixar aqui na tela, onde Paulo fala assim sobre os judeus que caçaram os discípulos de Jesus e por isso veio sobre eles tamanho castigo. Estranho, na época de Paulo, os judeus estavam indo muito bem com o Império Romano. Alguns críticos apontam que esse texto teria sido inserido posteriormente, eu acredito que tenha sido Marcião, justamente quando o templo já tinha sido destruído, os judeus já tinham sido banidos, enfim, aí faria sentido incluírem, mas nos tempos de Paulo não. Então, além desse texto destoar de outros trechos onde Paulo tem orgulho, né, de ser judeu, ele se gloria por não ter errado nada, por ter feito as obras. Esse texto destoa demais, tanto em questão histórica quanto em questão gramatical, bem como no estilo literário de Paulo, é um texto fora. Até a questão de casamento também, já devemos ter falado. Marcião era um dos que condenava o matrimônio, né? E Paulo fala, quem estiver solteiro permaneça assim. Não sei bem se seria Paulo a ter escrito isso. Enfim, deixa aqui nos comentários qual Paulo você acredita que tenha sido Paulo de verdade. O amante da Torá ou o que diz que Cristo aboliu a lei? Se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar sua curtida, se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos, compartilhe com seus amigos e obrigado. Fiquem com Deus e até mais.